Boa noite, amigos. Muita movimentação na J. Renner, na Voluntários da Pátria. Tenha paciência, você que está saindo de casa. Se não saiu, saia de uma vez. Está tudo entupido nos arredores da arena, mesmo com todas as providências para melhorar o acesso. Providências essas tomadas pelo Grêmio, pela IPTC, pela Brigada Militar. Tudo facilitado, tudo engajado para que se tenha paz nos arredores da arena, mas há um certo tumulto, inclusive. Então, se você não saiu de casa e acha que vai chegar na última hora, vai conseguir estacionamento, vai conseguir colocar o seu veículo mais próximo possível, esqueça disso. Larga em qualquer ponto da Voluntários ou da J. Renner, vai a pé, porque senão você vai perder o início da partida. Ah, mas ainda faltam quase 3 horas. Não interessa. Esta é a hora do fervo. Esta é a hora em que tudo se acumula, porque também o trânsito de Porto Alegre já é engarrafado no final de tarde por natureza. Então, em dias de jogos, fica muito mais difícil o acesso ao bairro Humaitá. Grêmio e Cruzeiro com 50 mil espectadores a partir das 9h45. Hoje também jogam Botafogo e Flamengo, nesta ordem. O Botafogo joga hoje no Engenhão e o jogo de volta será no Maracanã, porque o Flamengo quer colocar o maior número de pessoas possível para tentar ganhar esse confronto com o Botafogo, que surge como favorito por estar jogando mais, e o Flamengo tem o melhor elenco. Então também é um duelo bastante equilibrado, como é o duelo equilibrado entre Grêmio e Cruzeiro. Lembrando, o Grêmio no ano passado ganhou a primeira por 2-0 e depois aqui houve empate em 0-0. O Cruzeiro, lá em Minas Gerais, perdeu a classificação. Por isso, muito respeito com o time de Mano Menezes, que agora vai decidir em casa. E hoje vai jogar no contra-ataque. Contra-ataque que tem Alisson, que tem Sobis, que tem o lateral esquerdo Diogo Barbosa, que tem Thiago Neves, que tem Robinho, que tem ainda 2 bons marcadores da meia cancha, Henrique e Lucas Silva. É um time fortíssimo do Cruzeiro. O Grêmio também confirmado, vai ter Arthur no lugar de Maicon, no mais a escalação titularíssima, que todos já conhecem de cor e salteado. Havia uma pequena dúvida, mas já aos poucos vai se dirimindo. O Edilson vai jogar na lateral direita, o Léo Moura vai para o banco de reservas, a dupla de zaga é a tradicional, com Kahneman e Jeromel. Lateral esquerdo, Bruno Cortes está de volta. O quarteto de meia cancha é o que mais vezes tem jogado nesse ano. Michel, Arthur, Ramiro e Luan, com o Lucas Barrios na frente. Então, confronto de titulares entre Grêmio e Cruzeiro a partir das 9h45 da noite. Indo para o lado mais descontraído, ontem surgiu na internet uma chacota com a situação do Bressan, zagueiro, os torcedores querendo fazer vaquinha para pagar a saída do Bressan do Grêmio, porque se falou no interesse de times da Europa em levar o jogador. Notícia que foi desmentida pelo presidente, mas não é uma notícia de relevância, convenhamos. Maicon, como eu já destaquei, desfalca o Grêmio. Por que se fala em desfalque? Porque jogou a última partida, mas se levarmos em consideração que o titular mais vezes foi o Arthur, o Maicon nem pode ser considerado desfalque. Expectativa, como eu disse, de mais de 50 mil espectadores, podendo de novo quebrar o recorde. O Grêmio joga na sequência hoje contra o Cruzeiro, Atlético Paranaense pelo Brasileirão e depois Cruzeiro mais uma vez no meio da semana que vem. Em função de Brasil e Equador, o jogo do Grêmio contra o Sport Recife, que estava marcado para o dia 26, foi para o dia 2 de setembro, às 4 da tarde na Arena. No Internacional, que assiste o Grêmio contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, o Inter que foi até bem na Copa do Brasil, né? Eliminou o Corinthians e quase eliminou o Palmeiras e veio lá desde a primeira fase. Teve um bom desempenho internacional nessa Copa do Brasil. Guto Ferreira trabalhou transição ofensiva, quer evitar bolas alçadas com tanta frequência para a área, porque senão o Internacional vai se tornar um time extremamente previsível. O time foi armado com a mesma esquematização que vem jogando as partidas, com o Danilo Fernandes, Vinck, Cuesta, o Klaus e o Wendel. Klaus, que está renovando com o Internacional, que está contratando o jogador, comprando 70% do jogador. Dourado,
Potker, que faz a beirada, Edenilson, D'Alessandro mais centralizado, Sacha, que faz o outro lado, com o Damião fincado mais na frente. Próximos jogos do Internacional, ABC, que depois da vitória do Náutico ontem, 2-0 contra o Figueirense, é o novo lanterna da Série B contra o Internacional, dia 16, sábado, 16h30, dia 19, melhor dizendo, às 16h30, ABC Internacional. Depois o Inter joga contra o Paysandu aqui e, na sequência, no dia 9, contra o Juventude em Caxias do Sul. Bastante tempo para treinar, repetir, ensaiar jogadas. O Internacional agora respira com tranquilidade no ano de 2017. 60, 70 novos sócios populares já foram para essa nova categoria, que vai ter, em princípio, 2.000, depois vai crescer ainda mais. D'Alessandro, ontem, em entrevista coletiva, vale recuperar um pedaço, porque ela repercutiu ainda hoje, diz que não quer tomar dinheiro do Internacional e de ninguém, quer jogar até quanto tiver forças e não tem por que assinar contrato com o Internacional agora, mesmo que possa firmar um pré-contrato com outro clube, e não é do caráter do D'Alessandro fazer isso. Voltando a Grêmio e Cruzeiro. Sobis é o artilheiro do Cruzeiro na Copa do Brasil com 5 gols. Cruzeiro de Fábio, Romero, Léo, Murilo, Diogo Barbosa, Henrique, Lucas Silva, Robinho, Alisson, Thiago Neves, com o Sobis na frente. 9h45, jogaços, Botafogo e Flamengo no Engenhão, antigo Engenhão, no atual Newton Santos. Grêmio e Cruzeiro, 9h45 da noite também. Uma declaração do Messi, que agora foi colocada para interpretar, disse para o Neymar, tentando cativá-lo a não sair do Barcelona, que faria dele, Neymar, o bola de ouro, o melhor jogador do mundo. Nem isso sensibilizou Neymar a permanecer no Barcelona e não ir para o Paris Saint-Germain. E, curiosamente, hoje saiu a indicação dos 3 melhores da UEFA e não há o nome do Neymar, que jogou bem na temporada passada. Ali estão Messi, Cristiano Ronaldo e Buffon. Assunto que vamos debater já com 2 ilustres conselheiros do Internacional. A sindicância que eu provoquei aqui, que não podia terminar em pizza e que não podia simplesmente ser empurrada com a barriga para no final do ano ser extinta, apresentou hoje no site do Correio do Povo, matéria do Correio do Povo, que tem dinheiro não justificado de como saiu do Internacional. Onde foram parar 9 milhões? 5 empresas com o mesmo escritório de contabilidade, empresa em Torres, empresa em Vila de Viamão. O Internacional não gastou tanto dinheiro, segundo o vice de patrimônio, Emílio Ferreira, em obras. E como é que esse dinheiro saiu do Beira-Rio? Quem autorizou? Quem fez os saques? Para quem foi repassado? A quem pertencem essas firmas que ganharam esse dinheiro do Internacional? Quais foram as obras executadas? Já voltamos. Estamos de volta, 7h11. Movimentação nem é tão intensa ainda em direção à arena. Deu uma trancadinha ali na Sertório, né? Um pouco ali perto do aeroporto, na saída de Porto Alegre, claro, Porto Alegre rumo ao interior. Do interior a Porto Alegre já está mais complicadinho, mas nem tanto assim, né? Até porque a IPTC tomou algumas medidas, né, Reg? A movimentação é forte nos arredores, porque ali não tem como escapar, né? O cara chega ali, tem que estacionar. Eu e o Vecchio vamos sair daqui e vamos lá para a torcida do Cruzeiro. Já estamos com a camiseta tem uma por baixo. fantasia de raposa no carro? Não, Reg, vai começar a fazer de... Não, não é. Pô, não entra numa fantasia de raposa. Mas aí eu te chamar de raposão. Não chega tanto, não. Mas tem uma velha raposa treinando o Cruzeiro. Com certeza. O Mano Menezes é raposa velha. Vamos dizer, mas nem é técnico há tantos anos. Como não? Mano Menezes já está há 20 anos nessa lida. Mas tu sabe que tá ruim de torcer contra o Grêmio esse ano, Reg. Tá duro. Tu chegou a ficar com a barba branca, porque o cara, quando tá ficando velho, ele fica com o cabelo branco, barba branca, tudo branco, entendeu? Não interessa o resto. Mas aí é o seguinte, mas agora a tua tá evidente, tu tá com barba moura. Foi desde o ano passado, desde daquele sofrimento,
do ano passado até hoje. Aí o Grêmio incrementou. Branqueou a barbinha. E tem alguma promessa isso aí? Vai ficar até o Inter subir? Não. Podia fazer essa promessa, podia virar Papai Noel, ia ganhar um troco, hein? Não, mas sabe que a mulherada, que é minha mulher e minhas filhas, gostaram. Sim. Então... Tu te arrependeu no meio do caminho, né? Tá Viu louco. como tu é cafajeste? Claro. No meio do caminho, a mulherada, minha mulher, minhas filhas gostaram. Ainda bem que ele tá rápido, Eu acho que eu concordo com o Dani. Tá ruim Rec de e torcer Maurício. contra o Tá ruim. Não, o time do Grêmio, ele encaixou, né? Então, por exemplo, o Grêmio, ele, evidentemente, que ele só não tá na ponta do Brasileirão porque o Corinthians está fazendo uma campanha acima da média, né? Agora, o Cruzeiro é um time muito irregular. Eu acho que o Mano também não tem essa bola toda como treinador, assim, a ponto de fazer um milagre lá com o Cruzeiro, né? Ele ganha, perde, quer dizer, é um time inconstante, não acertou ainda no meio de jogar, e o Grêmio, diferentemente do Cruzeiro, mexe qualquer peça e encaixa. O Renato conseguiu milagres ali, tem jogadores que a torcida vaiava. Eu me lembro, ainda ontem, tinha gremista que contestava o Ramiro, me atacava. Pô, pra mim o Ramiro sempre foi um jogador muito útil e agora tá jogando bem demais. Gremista e profissionais da imprensa como o Luiz Carlos Reck. Pois é. Não, Então, tinha gremista que contestava o Luan. Eu me Sim. lembro Em de vir maio. aqui... O Luan e o Pedro Rocha eu não contestava. Eu achava que eles tinham problemas que podiam consertar porque eram muito jovens e tal. Mas no Ramiro, que já acompanha há muitos anos, eu dizia nos meus comentários, não tenho vergonha de dizer, o Ramiro é o Ramiro. É um jogador... Hoje o Ramiro se tornou fundamental. É que é um jogador que se Fundamental. encaixa bem num time Mas que eu continuo vai estar achando- mas entrosado. aí é o Ramiro. mérito do Renato. Claro. Porque o Ramiro só tá jogando essa bola no Renato. Porque antes era o Ramiro, era aquele Ramiro do Juventude lá do... Eu contesto um pouco isso aí. Pelo seguinte, o Ramiro fez o gol do Grêmio, não. Jogou como titular do Roger quando o Grêmio começou a encaminhar a conquista do título do ano passado da Copa do Brasil depois de 15 anos. Lá no Paraná, sob o comando de Roger, o Grêmio ganhou do Atlético Paranaense, trouxe a vantagem para cá, pôde perder aqui e ganhar nos pênaltis, fruto daquele negócio do Everton, que errou, e o Groi fez milagres, primeiro tomou um frango, mas foi lá, com o Ramiro em campo, que o Roger classificou o Grêmio. Por isso que eu sempre coloquei o Roger também como partícipe da conquista. Ah, o Renato veio, ajeitou a defesa, tudo é verdade. O Ramiro jogou 10 vezes mais, é verdade. O Pedro Rocha melhorou ainda mais, o Luan muito mais, o Douglas ainda mais, tudo é verdade. Agora, o Roger, para mim, reensinou o Grêmio a jogar futebol. E tô pra te dizer assim, ó, Rec, que o Grêmio vai passar fácil. Eu Estou concordo pra te dizer contigo. que o Grêmio Isso vai é passar fácil. secador, sofrido. Eu não sou secador, Regi. Eu não sou antigremista. Só pelo fato de eu ser colorado me obriga a ser antigremista. Eu não torço pro Grêmio, Jesus mas eu castiga. não adoeço. Isso aqui uma não, vez caiu tudo na minha aí. cabeça não cai, Deltan. Na minha cabeça não vai. Eu sou mente limpa. Eu não sou antigremista. Eu gosto de futebol. E sou colorado. Eu tenho que torcer pro meu time agora. Eu não fico ali sofrendo, porque isso é masoquismo. O cara olhar o time ali, sofrer porque o Grêmio Aí o que ganhou. tu vai alguma- fazer hoje? Tu vai no cinema? Vai Eu lá vou no- assistir a partida porque eu gosto de futebol, é diferente. O Rex, tem uma coisa que o Turf me ensinou é ser frio e apreciar o esporte. Tu sabe que no Turf a gente perde muito mais do que ganha. Na verdade, a gente não... Então tu aprende a ser frio, a analisar as coisas. Eu gosto do futebol enquanto análise. Por que eu ganhei? Por que eu perdi? Tô feliz com o Inter hoje, porque o nosso Inter de hoje é o Inter que eu almejava que começasse a campanha na Série B. É o Inter que eu queria que tivesse começando a Série B, se impondo. Nessas alturas do campeonato, o Inter já era para estar O consolidado Inter na já te dá liderança. prazer? Não é um futebol bonito de ver ainda. Tá dando pro gasto. É um time que pelo menos ele retomou uma valentia, uma ocupação de espaço, uma imposição em campo, mas ainda não joga um futebol bonito. Eu gosto de futebol bonito, futebol é arte. Se futebol fosse ciência, alguém ensinava. Né? Ciência a gente ensina e as pessoas aprendem. Futebol é arte. O Internacional ainda não está jogando um futebol arte, porque o D'Alessandro envelheceu, né? O Inter carece de um maestro para fazer o resto do time jogar. E talvez o Camilo possa ocupar esse espaço. Então, assim, eu não estou achando o futebol do Inter de encher os olhos. Estou analisando o resultado e está me agradando. O Inter ganhou 4 partidas na sequência e já subiu. Mas o Inter, pelo menos agora, né? Se pode contestar um jogador, que na verdade não é um pelo outro.
é se vai ficar melhor com esse esquema que está com o Sacha ou se pode melhorar ainda mais com o Camilo. Né? O Inter começou muito mal esse campeonato. Muito mal. Nós perdemos 6 meses, na verdade, com um técnico que provou que não pode ser um técnico de ponta ainda, que é o Zago. Mas e o estudo na Europa? Tem título UEFA? Como é que é? Titulação Ele tem a diplomação do UEFA, porque agora a discussão é essa. É um técnico para o Juventude, não é um técnico para o Inter. Eu acho que ele fez teatro lá, ele fez um curso de teatro bom. Se perdeu 6 meses, na verdade, Rec. E nesse momento, eu fui um dos que apoiou a vinda do Guto. Acho que ele é um bom técnico. E, como o Vecchio falou, se parou de inventar, se colocou 11 jogadores para repetidamente jogar e começou a dar resultado. Mas eu não tenho nenhum prazer, na verdade. Esse ano está sendo sofrido de qualquer maneira. Tá um negócio muito ruim. Tinha colorado que dizia, eu não assisto mais. O cara briga com o filho, briga com a mulher, bebe 3 vezes mais. Daqui a pouco o cara tá tomando estricnina. Tá, mas então fala algum defeito desse cara, então. Só falou virtude. Só falou virtude. Tu vai tomar cartão agora. Vai começar, Começou cedo. Amarelinho. Começou cedo. Mas não expulsa que... Olha aí, ó. Amarelo. Obrigado, Rec. Senão eu não era eu. Peraí. Tu tá pregando que o cara chega em casa, tome num porre no sábado de tarde, vai ver o jogo do Internacional e brinca com a mulher? E daí, quantos torcedores fazem isso? Concentra. Com um jogo sem jogo. Um jogo sem jogo. Tem cara que briga com a mulher porque ela queimou o arroz por nada. Sim, ele já quer brigar, né? Já quer confusão. Mas sabe que o Internacional, dentro de umas... Olha só, você parece com a frase de Lagoa Vermelha, dentro de umas... O Internacional vai reencaminhar os jovens. Porque antes era um negócio assim, temos que pagar as contas a partir dos jovens. Temos que vender 1 ou 2 jovens por ano. Esse ano, o Internacional vai reencaminhar os jovens. Cláudio Vinck vai voltar a ter algum lugar ao sol, vai provar se tem ou não tem condições de jogar no Internacional, com tempo. Né? O Léo Ortiz não vai precisar ser titular na marra, né? Vai provar se ele vai jogar como número 5, como reserva da lateral direita, como alternativa para a zaga, ou vai ser emprestado, como outros tantos foram. O Valdívia foi, o Ferrarez foi, o Alan Costa foi, o Jefferson foi, o Arthur foi. Então, essa triagem, o Dourado vai mostrar se tem o tamanho daquela notícia que eu dei, que ele podia ser vendido um dia por 100 milhões. E podia ser verdade aquilo, porque... Mas podia, porque o Luan agora vai ser vendido. O que o Grêmio quer é 100 milhões. 25 milhões de euros, quanto é que é? O Luan, esse está parecendo que vai sair de graça, Rec. Pois é, mas o Dourado na época tinha 20 anos, jogando uma bola redondíssima, numa posição que a Inglaterra adora. Tá bem, podem dizer que foi barriga e pode dizer que eu estou me justificando, que eu também não estou nem aí. Estou nem aí. Tá. Bom, mas aí... O Dourado é um caso. Esse Alex Santana, que eu vi jogar uma barbaridade na arrancada de um Campeonato Gaúcho, no time B, treinado pelo Abelão, e depois nunca mais vi jogar. O Sacha vai mostrar se vai se endireitar ou não. O Damião se terminou a carreira ou não. Então, há um reencaminhamento das coisas, mesmo que eu não estou citando os veteranos, que esses aí é que vão dar isso que eu estou falando. O Internacional, antes, os jovens tinham que carregar, os veteranos já tinham terminado a carreira, por isso que o D'Alessandro está toda hora dando letra. O velhinho. Pronto. Vocês falem, eu já falei demais. Na cotação de hoje... Falei 10 minutos sozinho há pouco aqui. Na cotação de hoje, 25 milhões de euros dá 93 milhões de reais. Na cotação de hoje. Se a gente pegar a cotação de 2 anos atrás... Eu vender em libras, né? Eu ouvi uma entrevista do procurador do Luan e me deu toda a impressão que ele armou uma cama bonita para o Grêmio. E que acho que o rapaz vai sair de graça. E o Luan, que faz 3 frases no total, aprendeu a dizer: eu quero jogar no Grêmio. Só falta dizer: eu amo o Grêmio. Eu quero jogar no Grêmio. Eu quero jogar a Copa do Mundo. Eu quero ficar perto dos olhos do Tite. E eu quero jogar onde eu quero. Isso é muito difícil para um dirigente, porque tu fica, entre aspas, refém do jogador. E o que tu vai fazer? Tirar ele? Vai dizer, não, agora tu vai treinar separado? E eu pergunto para vocês que já foram dirigentes, um pouco mais ligada
ao conselho. Ao conselho, outro mais ligado ao futebol, outro mais ligado ao marketing, à comunicação social e tal. O que vocês fariam? O Grêmio diz que não consegue acertar com o Luan. A renovação de contrato terminaria qualquer encrenca. Tá bem, vai ganhar bem, vai ficar aqui então. Vai ficar com a janela, vai ser vendido com 25 anos, vai valer menos. Bom, aí é problema do mercado. Vamos ver o que o mercado vai. O Ramires saiu da Inglaterra para a China por 128 milhões de reais. Era reserva do Chelsea. Tá? Depende do que o mercado paga. O que vocês fariam? Vocês diriam quanto ofereceram para o Luan? Ou faria o que o Grêmio fez depois que foi embora o Jonas? Disse que ofereceu 600 pau por mês. Na época, se o Grêmio ofereceu 600 para segurar o Jonas, tem que oferecer 1 milhão para segurar o Luan. É que assim, Rec, eu acho que o Grêmio chegou num momento que não vai ter uma solução pacífica e boa para os dois lados. E não pode tumultuar, porque Só tá que é o decidindo. seguinte, o Inter fez muito bem com o Pato isso. Só que aí era um jogador que ninguém conhecia, só quem... Estava por surgir. Né? Estava por surgir, esconderam o guri até ele querer renovar. Renovou, botaram ele para jogar. Então, é muito mais fácil tu fazer essa administração do que agora. Mas daí tinha um empresário só, um sobrenome veloz, né? Rápido para Dedéu. Mas aí é o seguinte, aí todo mundo ganhou o seu quinhão. Aí não tem problema. Pato saiu rico, Veloz ganhou um caminhão de dinheiro. O Inter ganhou um belo dinheiro. Ganhou o que queria, porque estava ali escrito, né? Contemplou todo mundo. O Grêmio não tem como contemplar todo mundo. Não. Até porque nesse momento, não né, tem Rec? como. Se é para a Rússia, ele não vai. Se é para outro lugar, não, porque ali eles queriam fazer com o Sampdoria. Porque aí ia pelos 25, mas 7 ia ficar no petit comitê ali da família. O Grêmio. Mas É que o problema é que não tem nem como ceder mais percentual para o jogador. Primeiro pelas regras da FIFA, que já estão impedindo isso, mas também porque o jogador está pensando que daqui a um ano ele não vai ter 10 ou 20 ou 30%, ele vai ter 100%. 80, É que 70. Tem um problema assim que o torcedor assim que olha de fora, talvez ele não tenha se apercebido, mas tem um limite para o Grêmio tentar segurar o Luan, porque isso aí contamina o elenco, né? Enquanto o Luan, uma coisa é um jogador no elenco que ganha 20, 30% acima dos outros melhores jogadores. Mas se o Grêmio eleva o salário do Luan para 1 milhão ou 1 milhão e 200, aí o resto do grupo vai dizer, porque essa união deles assim, é uma coisa aparente. O grupo vai parar um pouquinho, então divide ele, corre tu, porque boleiro é assim. Né? Porque se um está ganhando 1 milhão e 200, eu estou ganhando 400, e aí a bola está dividida, corre ele que ganha 200. Entende? Então o Grêmio está num problema, num dilema muito interessante. Então, corre um risco de perder o jogador em um segundo episódio aí, Ronaldinho Gaúcho, né? Mas tá correndo o risco de perder o elenco Mas também. se dizia isso do Pedro Rocha e o Grêmio conseguiu consertar. Mas mas tinha aí o mais Pedro Rocha tempo, era eu acho. Tinha mais tempo para vencer o contrato. Agora, me parece que o Grêmio está numa sinuca de bico total. E vai muito também do empresário, né? Se o empresário quer, ele ajuda a convencer o jogador. Se ele não quer, faz a cabeça também. O empresário é o seguinte, dependendo de quem liga para ele, ele atende com simpatia e passa o que lhe interessa e vai para o ar o que interessa. Dependendo de quem liga, ele diz, não posso estar numa reunião. Comigo eu tenho dado azar, ele não posso estar numa reunião. Eu tenho dado azar. Coincidências, horários. Eu vi um cálculo que o rapaz vai ganhar 13 milhões se fizer um negócio agora ou 60 se fizer só no fim do ano. Bom, não tem comparação, claro. Sim, que ele está na dele. O clube vai contemplar o jogador. Pô, tu conseguiu vir de graça, seja bem-vindo. Venha a nós o vosso reino. E aí... Não é boa a situação, não vai terminar bem, me concordo com ele. Mas falta um ano para terminar o contrato. Tudo bem. Mas quanto tempo para poder assinar? 6 meses. E será que daqui a um ano o Luan vai ter a visibilidade que ele tem hoje? Vai já jogando a bola que ele está jogando hoje? Porque o que tu falou é a pura verdade. O Dourado foi parar na seleção. E hoje está apagado. Ia ser titular da Olimpíada, se lesionou. E hoje está apagado. O Jefferson foi parar na seleção. Sim. Não, mas o Dourado é diferente. O Dourado era não, mas aí nem vamos era puxar. quase unanimidade na imprensa, na torcida. Nem vamos puxar esses caras. A torcida do Inter, o quê? Não. César Praça foi parar na seleção. Se é para ignorar, vamos ignorar. O César vai chutar o balde e chuta. Seleção. Pelo amor de Deus. César Praça. O Jefferson... Meu amigo lá de... Não, César, pra gente boa. Perto de
Não, ele é de Atiba... Não, é Juricaba? Não, São Augusto. perto Augusto. de Erechim ali. Aratiba, não? Pode ser. Aratiba, eu acho que é perto de... Sim, mas jogava a bola dele, mas não pra seleção. Né? Tanto é que depois ele foi vendido para. Sabe onde é que jogou bola? Voltou 3 meses depois. Sabe onde é que jogou bola o César Prates? No meio-campo, no Figueirense. Lembra? Lembro. Fazia gol de falta, Lembro. fazia gol de rebote, fazia lançamento. Não, mas ele jogou bem virava- no Inter. Ele Não, jogou mas bem ele- no ele Inter, era mas não para a útil, seleção. não pra seleção. Aí ele foi pro Porto, aí voltou pro Vasco. Tu sabe da história, né? Zagallo deu uma entrevista para a Rádio Guaíba dizendo o seguinte: e aí, Zagallo, por que convocou o César Prates e tal? Eu disse, não, tinha que provar para o empresário dele que ele não tinha condições de jogar na seleção brasileira. Sabe quem era o empresário dele, né? Não. É o de Macedo. Não. Amigos para Isso sempre. mesmo. Não, tem, mas até Amigo hoje de tem. Jean-Marie Avelange. Até hoje tem, sempre tem 2 ou 3 convocações. 2 jogadores ou 3 Esquisitas. convocações esquisitos. Sempre Esquisito. tem. Isso sempre tem e sempre vai ter. A cidade é Aratiba mesmo. Aratiba. Fronteira. É. César Prates. Vai, eu era amigo do César Prates. Qualquer cara que cante o hino nacional de chuteira fardado de amarelo vale dinheiro. Interessa. Tá de chuteira fardadinho ali. Agora, O que prejudica o Grêmio é que o jogo é no último dia da janela. o né? presidente Vitório Pífero poderia ter feito excelentes negócios, mas ia ser mais tripudiado. Se ele tivesse feito menos boquinha e tivesse vendido o Jefferson, baita negócio. Se ele não tivesse fixado o preço do Sacha em 13 milhões de euros, teria feito um belo negócio. E se ele não tivesse estradulado, quando os ingleses estiveram aqui falando do negócio do Rodrigo Dourado, não sei se chega nessas cifras que eu divulguei, o cara que ouviu a conversa me passou e eu toquei. Azar, não sou cofre. O cara me deu todos os personagens. Tá? Marchei. Mas, se ele tivesse feito esses 3 negócios, hoje não seria contestado. Mas na época, perdeu o título porque deixou sair o Dourado. Porque deixou... O professor Hélio teima toda vez que vem aqui. E eu digo para ele que ele não está certo. E ele diz, eu sei da informação. Me dá um carteiraço. Vamos entrar em detalhes, em pormenores. Ele diz o seguinte, o presidente Giovanni Luigi rejeitou 35 milhões de euros pelo Leandro Damião. Sim, mas essa informação é correta? Mas é 35 milhões de euros mesmo? Não, acho que não é euros, não. É, De eu- reais. Foi dólar. Agora não me lembro se é... Não, Não, ou é já dá dólar ou é pila, euro. né? Um pila de diferença. Não. Se for dólar, já é um baita Mas por negócio. quê? Porque Não, mas o isso Adalessandro é- estava indo para a China. Isso mesmo. Aí como é que vai perder o goleador do time e o maestro do time, começando a Libertadores? Aí o Inter se assustou que o D'Alessandro ia sair, ao contrário de liberar o Damião, buscou o Dátulo também. Aí aumentou a folha, deixou o presidente embretado. Mas sabe que é incrível como ano passado a gente queimou jovens, né? Jogadores que a gente achava que Por isso que eu poderiam falei aquilo virar. antes. Sim, mas nessa linha... Bruno Gomes, Rogério, lateral Não. esquerdo. Todos os guris se queimaram. Tyberson, mas é Leandro, que na hora de- Maurides. Olha, dá para ficar meia hora falando o nome aqui. Na época, só dessa questão do Damião, o que se divulgava, e a gente falou isso com o professor aqui, era 19 milhões de euros, 51 milhões de reais. Foi o que eu falava. Isso é o que se falava na época, é o que tá, é o que foi noticiado. na época, como eu já tinha dado aquela barriga do Dourado, ou não tinha ainda. Não Foi tinha. antes, isso aqui é 2013. Eu era- Mas ali eu já podia ter marchado nessa de 100 milhões, então. Eu era Porque eu vice- tinha essa informação e cheguei a dar, olha, eu ouvi uma informação que eu não quero acreditar, então eu não dei Eu como não me lembro notícia. das cifras, mas eu era vice-presidente do Sim. Giovanni nessa época. Ah, então tu vai confirmar. Não, eu não me lembro das cifras, mas teve uma proposta forte. Mas era uma época assim, o Damião na seleção e a gente lá no marketing fazendo camiseta da Do Tottenham, Lambreta e não sei o quê. Parecia que o Damião poderia realmente valer mais. Valer mais. Então, isso é do futebol, né, que de vez em quando tu deixa passar alguma coisa. Quanto Isso- o Palmeiras pagou pelo Borja por uma Libertadores da América? A carreira do Borja, ela é assim, né? Ele estava num segundo time lá da Colômbia. Um time pequeno, ele empilhou gols, foi pro Nacional, virou craque, campeão da Libertadores e tal, e tal. O Palmeiras foi lá e
Liberou o Barrios pro Grêmio. Futebol, por exemplo, qualquer um, isso aí, qualquer torcedor que tem que atacar na rua. Quando o time tá, como o Internacional tava o ano passado, né? Numa pressão enorme, não é hora de lançar guri da base. Isso aí tu pode perguntar pra qualquer treinador de várzea, treinador de time de botão. O cara não lança um botão novo se ele tá pressionado na partida. Então o que que acontece? Eu estranhava, porque, claro, é o desespero, só o desespero justifica. Sim. Tu lançar um jovem num foguete daqueles. Pô, o time ali vai cair, flertando o tempo todo, já de mão dada com a segunda divisão ali, e a gente na esperança. Daí dava um lampejo, uma melhoradinha, aí o Inter vai ali, vira aquele jogo com o Flamengo, né? Que todo mundo saiu do Beira-Rio com um ar de quem, bom, ganhamos um campeonato, não vamos cair mais. Aí logo depois de novo, pô, você imagina um guri novo, né? Não tem como, aí só piora. Eu ouvi falando em rebaixamento, eu ouvi teu amigo Celso Rotti numa rádio esses dias, não tem uma palavra de arrependimento, algum erro que ele tenha cometido, ele não fez nada errado. Primeira entrevista que o Celso... É impressionante. A primeira entrevista que o Celso deu depois que o Inter caiu foi aqui. Depois os outros tiveram coragem de convidar. Aí ele falou em alguns outros veículos, na Gaúcha, na Grenal e tal, eu falei mais em alguns outros lugares. Aí eu trouxe de novo o Celso Rotti, passou mais um mês. Tu gosta do Celso Rotti, tu gosta daquele outro teu amigo que... O Miranda, que deu porrada no Júlio aqui, mas agora sofreu uma sanção. Os bruxos. Na verdade, eu gosto do jornalismo lato sensu, no sentido amplo. Não gosto de jornalismo covarde, não gosto... Agora... mas abordar todos os ângulos e trazer todas as correntes. Eu trouxe o Afatato aqui. Eu trouxe o Luiz Henrique Nunes aqui. Não trago o presidente Pifo porque ele não vem. O presidente gosta de jogar em casa. Perguntinha papai e mamãe. Deve mandar por escrito ainda para alguns colegas. Ele diz que só fala num prefixo. Deve jogar em casa. Em casa que eu digo... No Beira-Rio. Não por torcerem para o Inter. Por eles sentir a vontade de fazer... Por ser uma confraria. Mas eu trouxe o Celso aqui e fiz todas as perguntas para ele. Uma hora eu perguntei para o Celso, o problema do Internacional era de bola ou de caráter? Ele disse dos dois, na primeira entrevista. Eu disse, então, já que está me dando a chance, é verdade do pedido de aumento de bicho, tal. Dei o nome dos jogadores e ele confirmou. As outras emissoras até reproduziram, aí, porque fica no Facebook. Sim. Mas o que me impressionou nisso foi assim... Ele não disse que tem culpa. Ele não tem nenhuma culpa. Ele não fez nada errado. O William jogou certo na meia cancha. É isso. Perguntei isso em janeiro para ele, fevereiro. Pois é, mas aí, fevereiro não, abril. Se não... Eu não estou duvidando, evidentemente, porque admiro o teu jornalismo na época que eu estou aqui, a tua coragem de perguntar para ele. Mas confirmada a tese, aí ele pecou mais ainda. Porque se tem 3 jogadores, que é o que circula no mercado, que capitanearam essa pressão na direção para aumentar o bicho de 3 para 5 milhões, parece que esse era o número, para não cair, e não afastar essas 3 maçãs podres e atirar aos leões, aí a culpa é mesmo da direção de futebol e do treinador. Então, se eu sou treinador e o cara me chantageia e diz assim, se não der tanto eu não jogo mais, não. Nem com esse dinheiro, nem sem estar fora. Agora, Dani, eu não vou duvidar da integridade moral e ética do Celso Rotti. Mas a história contada depois, ela é complicada. Por quê? O Inter caiu. Nós sabemos que aconteceu o pior. Quando aconteceu o melhor, foi a Libertadores conquistada, São Celso Rotti, o Fossati nem faixa recebeu. Mas, como aconteceu o pior, o Celso disse aqui a respeito dessa situação. Tá, mas quando chegou lá, a ordem era, não sai ninguém e não entra ninguém. O acordo foi esse. Foi a frase que ele utilizou. Com esses que nós vamos. Quer dizer, ele colocou a culpa em Deus que o contratou. E culpar Deus é complicado. E Deus perdoa sempre. Não, mas peraí um pouquinho. Deus perdoa sempre, porque Deus é o maior de todos. Deixa eu dar o meu testemunho em relação a essa questão. Quando, até onde eu sei, eu era um Reles vice-presidente do Conselho que privava da companhia do Vitória... Uma vez me perguntaram, você é testemunho de Jeová? Eu dizia, eu não vi nada. Não. Então, assim, ó... É o caso agora, quase. Testemunha de Jeová. Assim, ó, não é bem assim, é que aumentaram a história.
O que o Fernando Carvalho exigiu para assumir o futebol foi que ninguém se metesse no vestiário. Mas não que ele tenha dito em algum momento que não entrava, não. O que ele exigiu, a condição para ele ser vice de futebol, é que ele escolhesse os seus pares, tanto é que ele escolheu o Ibsen, qual era o outro? Chumbinho e coisa e tal. Essa foi a condição do Fernando Carvalho. Bom, se ele estava indo para a fogueira naquele momento, muito justo que ele escolhesse os seus pares. Até aí, tudo bem. Agora, não sei se o Fernando Carvalho chegaria ao ponto de, numa situação dessa, manter no elenco 3 massa podre. Porque um jogador. Mas nós que sabemos ameaça quem tirar são, o pé, quem é que está dentro três? desses 3, a gente sabe Nós quem sabemos, é. tudo bem. Nós não vamos. Eu, pelo menos, não vou dizer isso aqui, mas o seguinte, são jogadores muito difíceis de tu fazer isso, de tu tirar. Mas aí... e a Ceará, Paulão e Alex. Não sei quem é. Aliás, o contrato do Paulão dá um livro. Não, mas tudo bem, Rec, mas esses 3 aí, o A time não ia renovação do perder Paulão, muito. a renovação do Paulão dá um livro. O time não ia perder muito com a saída deles. Tira o cara e joga aos leões. Olha aqui, ó, esses caras estão querendo aumento de bicho no momento... É que Mas nem faltava eu. 3 jogos. Mas, Rec... Era contra a Ponte Preta. O Rec, tu já imaginou... Bom, o Inter fez isso lá em 2002. Tirou alguns e botou os guri lá de volta, o Claudião. Mas não chegou a tirar assim do grupo. É que assim, ó, Mas tirou o do caráter time. das pessoas ele se apresenta no momento De de dificuldade. dificuldade. Eu quero te perguntar o seguinte, tu já imaginou, Rec, um advogado criminalista, não é o meu caso, cobrar 20 mil para fazer um júri. Chega lá, a batata aquece, o promotor vai pra cima e ele chega no ouvido do cara e diz, agora se tu não me der 40, eu acho que eu não vou brigar com esse cara. Não existe, ó. Mas Isso então- não existe, isso é mau caratismo. Eles não buscaram motivação para os jogos. Não, mas aí que tá. Não, para É isso que um a pouquinho. leitura que eu fiz, bom caráter que eu sou, eu fiz uma leitura seguinte, porque quando a coisa apertou, eu disse, tá, vamos fazer o seguinte, vamos ver pelo outro lado. O Ferrarese não vai lá reivindicar aumento. Já tinham pego benzedeira, já tinham feito palestra motivacional, já tinham ido concentrar naquele hotel pré-frio de Viamão, que toda vez que o Inter vai para lá, perde. Vila Ventura. É uma coisa impressionante. O Inter só vai para lá e já se sabe que vai dar crise. Então, cada vez que fala nesse hotel, a torcida... Está à do Inter- venda. Esse hotel está à venda, É? inclusive. É. Depois da última... Bom, 60 milhões de reais. Ouvi isso no mercado hoje mesmo. olha aqui, ó. Mas aí anunciam mal, né? Não tem problema, isso aí é outra história. Mas o Internacional teve a chance de mudar várias vezes, né, o cenário durante o ano passado e não conseguiu. O Inter contratava motivacional, o Inter contratava não sei o quê, o mas Inter é aumentava... que- De repente, os jovens, os mais velhos, foram advogar pelos Mas jovens. só o seguinte, o Foi a leitura time... bom caráter que eu fiz. Não. Tudo isso aí faz parte do futebol, só que é o seguinte, tem uma coisa que é mais... que está acima disso. O time era ruim. Sim, mas daí O ganha do time Flamengo, aí ganha do Cruzeiro. Vira Mas pra aí- Flamengo, mas vira. é Era que- com um jogo espetacular, golaço de Mas vice, isso é um jogo. Mas ganhou do Cruzeiro Não, também. Tudo Mas bem, são mas craques. o time era ruim. Nós tínhamos um time ruim, um É, técnico que ninguém- para mim é ultrapassadíssimo, Celso Roth. Ultrapassado. Um cara bacana, todo mundo que trabalha com ele gosta dele, eu sei tudo Entendi. disso. Só que é o seguinte, ultrapassado. E aí o Fernando, que é um super vencedor, acreditou que se ele fizesse as mesmas coisas que tinham dado certo antes, ele ia nos tirar daquela fria. Mas eu acreditei também. E aí não deu no mínimo. certo. Tu não acreditava no mínimo? Celso acreditava. Roth. Eu acreditava e o Fernando admiro. Carvalho. E admirei o Fernando, assim, por ter Pelo desprendimento. o desprendimento de, naquela hora, se colocar ali. Porra, eu elogiei muito ele. Mas não deu certo, não deu certo. Eu também. Eu fiquei, assim, muito impressionado com a coragem do Fernando Carvalho num momento daquele, porque ele podia assistir de longe Claro. e se preservar. Ele tem os méritos, mas ele foi lá em solidariedade ao Vitória. Mas quando apareceu o Celso Roth, Bom, aí deu. aí eu digo, porque eu já não- divide, mas- Aí não. Aí Não, mas, já- mas ele é isso. bicampeão da América. Rec. Mas foi outra época, né? Perdeu O- pro Mazembe também. O cara jogou 2 partidas. Eu acho que tem cara. momento, os técnicos ficam... O problema do... O Inter gosta de repatriar jogador, adora, nunca vi. Vai falar mal do Abelão também, repatriar técnico.
Não, aí o seguinte, Não, e a Abelão questão do é outro nível. Mas o Internacional gira sempre em torno dos mesmos Celso nomes. chega aqui para participar do programa. Né? de Tu vê, hoje. olha Você que é amigo do exemplo. Abelão. Eu não sei se é certo ou se é errado, mas olha o exemplo de outros grandes times brasileiros. Né? Os caras tentam inovar. O Flamengo agora foi buscar um cara de fora. Se vai errar ou acertar, não sei. Pois é, O É Botafogo que o tem um Flamengo é cara uma rueda jovem. viva, é outra história. Nossa. Tá, o Corinthians aceitou lá a indicação do Tite e deixou o Carilli. assistente. Então, pô, Tu tem toda a razão, mas só pegando esse gancho, eu aposto agora um dinheiro como não vai dar certo esse Rueda. Rueda no Flamengo. Agora, se alguém Esse quiser Rueda não apostar... foi o que se manifestou em favor do Brasil. Eles e tal? não vão Lá- entender o que o cara vai falar, gente. Vamos lá. Não vão entender. Os jogadores não vão entender o cara falando. E a diferença é muito grande, Dani. Eu estava no Atlético Paranaense quando o Atlético tentou trazer um estrangeiro, trouxe o Miguel Ángel Portugal. A preparação física, até o café da manhã, tinha regras que os jogadores não estavam acostumados. O técnico tirou, por exemplo, o achocolatado dos jogadores, já perdeu o grupo ali. Tu tirou o doce dos jogadores, aqui no Brasil tu perde o grupo. Para eles é normal. E aqui O padrão de trabalho deles é muito diferente vem do um nosso. uruguaio argentino e fala conosco, a gente entende. A gente entende, ele nos entende. Vai falar castelhano no Rio de Janeiro para os jogadores do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Mengão. A chance de dar errado é enorme. o problema é o As Flamengo. coletivas vão ter legenda nos programas. O problema é o Flamengo. Mas depois porque- o São Paulo contratou um que colocava caneta aqui nas meias aí. O Internacional, quer dizer, o Flamengo, ele se sente a última Coca-Cola do deserto. E os torcedores do Flamengo não tem um minuto de paciência, imagina? entendeu? Aí esse é o problema. O problema é o Flamengo, não é o cara. Né? O eixo da discussão Não, o cara é um errado. baita técnico, O mas não problema, vai dar O cara tá certo. certo em tudo que é Não, lugar não que ele vai dar vai, certo. Rubinho. Não Em vai dar. todos os lugares que o cara pisa, ele mostra trabalho. É que no Flamengo, no primeiro dia, aos 15 minutos, se ele mexer errado, já tira uma laranja Mas o dele. Fossati aqui foi um quarto. Lembra o Fossati? Para ele nos entender. Né? Sim. Um dia ele já estava no Sérgio Couto, eles não se entendiam nem para brigar. Pô, Sérgio É Couto. que aqui a gente arrasta Saíram um pra portunhol, brigar? né? Porque é da nossa fronteira até sai um portunhol. Ali Claro. todo mundo arrisca um portunhol aqui no sul, né? Mas tem razão. E o quanto se criticou o Fossati porque ele treinava o time final do dia? Os treinos iam até tarde, 7, 8 horas. Fossati Criticavam. fumava, né, Não, o cara ficava fumando na Também. beira do campo. Tem, Mas o tem. terninho. Que Gente, categoria. padrão. tudo é adaptável. E quando dá certo, todo mundo copia. Eu tenho uma... Dani Domingo, vou te fazer uma pergunta mau caráter. Não que seja do meu feitio. Não, mas não é eu- não. Eu te conheço já há bastante tempo. Será a primeira do ano, gente. Vou me esforçar para violentar o meu caráter. Eu ia usar um paradigma aqui para te dizer assim, pode não ter nada a ver com futebol, mas a mentalidade é diferente, né? Por exemplo, eu tinha um uruguaio que treinava cavalos aqui em Porto Alegre. No dia da maior prova, Rec, do Bento Gonçalves, de manhã, ele levou o cavalo dele na raia e mandou passar os 2.400 a distância a ferro para correr de tarde. Todo mundo dizia assim, esse uruguaio é louco. Já correu o cavalo é um atleta. Mandou encilhar às 7 da manhã e deu a volta. De tarde ele ganhou mais longe ainda. E aí todo mundo começou a imitar o cara. Depois de que todo mundo queria correr no dia de manhã. Que espetáculo. Porque hoje tu deixa o animal descansar. E aí o uruguaio veio e chamava ele de louco. Queria internar. O cavalo era dele, veio de lá. Mas não deu graça, Raik. Foi talvez nos últimos 20 anos. Essa história o cara é boa, levou hein? longe. Boa. Vocês sabem, E chamava de chegaram louco. aqui, queriam chamar o SAMU. Leva esse homem. Pô, aqui a gente guarda o cavalo um dia e meio antes, né? E gelo, e só sai pra caminhar. boleiro aqui montar. também, boleiro Pô, também. Aí no dia o cara mandou sair lá e ganhou. E vai dizer o quê? Cala a boca. Crítico. Pedro Rocha treinando o Inter no inverno deu uns cunhaques pros caras no intervalo do jogo. Pode ser que esse cara invente. E o elenco do Flamengo tem, além do centroavante lá, quem é o mais estrangeiro que tem lá? Tem bastante, não tem? Mas tem duas situações aí que são... Aí já ajuda. Olha aqui, ó, tem duas situações aí que é ou vai ser uma mão na rueda ou uma rueda viva. Nossa, Não tem. Não. mãe. O A gente REC pega a hoje tá- estrada, Presta o cartão pro a gente Pega pega a a estrada estrada, pra vir aqui. Te autocartoneia. Te dá um Te cartão aí, autocartoneia. por favor. Não. Te autocartoneia. Zé, por gentileza, faça as honras da casa. Toma que te mandaram. Seu Jesus. Essa foi dureza. Não, tu tá demais hoje. Vai. Hoje não dá. Não é? Não tem meio termo. Poeta. Ou ele vai ser uma mão na rueda ou uma rueda viva. Nossa. Ficamos por aí. Porque aqui o Flamengo, o que tem para disputar esse ano? Por isso que eu Não, tô é só falando o isso. Brasil. Ou ele reage, É o brasileiro e a Copa do Copa do Brasil. Brasil. Ou ele reage e ganha a Copa do Brasil logo, e aí já se consagra, e aí todo mundo administra.
ou ele afunda na Copa do Brasil, já perdendo pro Botafogo, apesar que o Jairzinho deu uma mão para ele, né? Provocou a ira da torcida do Flamengo e dizendo que os técnicos estrangeiros, não sei o que, pô, ele deu as boas-vindas pro cara. Né? Sim, para quem entende o que ele está dizendo, ele estava reclamando da questão da UEFA, né? Da certidão, do diploma, mas não tinha. Na verdade, ele não se opôs ao cara, no meu juízo. Mas ele disse que nós temos que o mercado é aberto. O que ele disse que nós temos um mercado aberto. E que nós temos que absorver pelo menos o nosso mercado. Sim. Se já é pouco lá fora, vamos botar os nossos por aqui. Ele quis ajeitar tudo, como se fosse assim, né? Ou ele ganha isso, ou ele fica em segundo, terceiro no Campeonato Brasileiro. Onde o Flamengo está despencando, só tem jogos difíceis. Esses times que estão desesperados para cair, vai pegar um São Paulo maluco. O Atlético Paranaense não enfiou 4 vitórias na sequência agora? Um Fabiano de técnico? Isso aí acontece, aí agora se consagra, mas não, tem uns treinadores que não sustentam. O Luxemburgo, para mim, que tinha encerrado a campanha. O Luxemburgo, para mim, era carta fora do baralho. Pô, o Sport cair não vai cair. Não sei, hein? Não vai cair. Não sei. Já fez uma gordurinha, né? Mas fez uma gordurinha ali, o Luxa chegou, deu uma moral ali. Sabe o que é? É muito Se a gente difícil considerar que com 45 não cai, sim, falta 14 pontos. Eu não tenho aqui a classificação, dá uma olhada. O Sport tem 29. Então falta 16 pontos. Pô, tem um turno todo. 18 jogos. Não, tá louco. Ganha 3 em casa, já falta 7. Já se pagou. Para mim, o Luxemburgo era carta fora do baralho, eu não contrataria ele para nada. Chegaram a questionar, a ventilar a possibilidade do Inter, ele vir para o Inter, que teriam sondado. Eu acho que não sondaram, acho que foi mas barrigada. na imprensa saiu... Mas ele deu uma segurada um dia ali, no aceitar ou não o Sport. Quando surgiu o nome do Marcelo Oliveira, surgiu o nome do Levir Coupe, surgiu em setores da imprensa do Luxemburgo. Eu acho que o Inter foi direto no Guto. Não sei que eu não participo da diretoria, mas na imprensa o que a gente lia era isso. E para mim, se eu tivesse lá e tivesse voz ativa, eu ia mandar trazer o Marcelo Oliveira. E viu como o presidente Fernando Carvalho é bonzinho? Ele participou da negociação do Guto. Ele que falou com os caras do Bahia. O cara... Olha aqui, ó, Flamengo tem o Conca que não está sendo relacionado. Queria ele no Grêmio, diz o Wagner de Canoas. Depois eu vou te fazer a pergunta. Não fez. Mas o Conca tem 45 anos. Tipo. Não, o Conca é novo. Não. Ele tinha 22, 23 quando jogou no Fluminense. E jogou no Vasco Por que ele não está sendo relacionado? Porque ele veio para cá, fez um contrato de risco e não conseguiu curar 100%. Ele só iria receber dinheiro do Flamengo se pudesse jogar. Aí jogou. Só que não consegue desempenhar. Ele tá bichado, tá com problema. Conca tem 34 anos. 34 anos, amigo. Não. Então ele tinha 27 na época do Fluminense. Ele tinha jogado no Vasco antes, então ele... 34 já é mais sombra daquele Conca que ele foi no Fluminense. Né? Vocês estão falando mal do D'Alessandro também? O D'Alessandro tá em fim de carreira. O D'Alessandro, eu acho que esse é o último ano dele, né? E aí? E se ele fizer um pré-contrato com outro clube, alguém vai se queixar? Se o D'Alessandro fizer... Eu acho que o D'Alessandro é um cara consciente, ele sabe que ele está em fim de carreira e é um cara que tem que sair por cima. Tá, mas tu acha que o Cruzeiro da vida, um Atlético Mineiro, Atlético Paranaense... Acho que ele não faria, Fluminense, que o D'Alessandro não iria. Aqui. Não, acho que ele não iria. É um cara que ganhou muito dinheiro, né? Não precisaria terminar a carreira. Mas se ele não jogar no Inter, ele não quer encerrar a carreira, vai voltar para a Argentina. Eu acho que ele vai jogar no time argentino. Acho que vai voltar para a Argentina. Vai voltar para a Argentina, eu acho que assim, se ele se achar em condições de ter mais uma temporada... Acho que ele vai encerrar a campanha no país dele. Porque a leitura que ele tem que fazer é o seguinte, aqui, como ele é ídolo, a gente admite que ele jogue mal algumas partidas e fica por isso. Vai para o Cruzeiro, vai jogar 2 mal e vão encher o saco dele. Então, não vai fazer isso. Aliás, vê se o Arrascaeta vai jogar a segunda partida contra o Grêmio. Jogar, que eu digo, ficar à disposição. Porque o Cruzeiro ajeitou o time mesmo sem o Arrascaeta, que era o craque do time. Se esse confronto está jogado, o Grêmio vai passar, infelizmente. Vocês acham? Infelizmente, vai passar. Mas se fosse o Inter, vocês diriam isso? Não, o Inter... Na mesma fase que está o Grêmio. Olha, um companheiro, eu comentando Grêmio e Tigres, Inter e Tigres, um companheiro estava na cabine, disse, pode entregar a taça para os vermelhos e tal, não vou dizer quem é, claro.
E tava 2-0. Eu disse, se não tomar um gol aqui, os caras estão reagindo. Só virei para trás e disse isso, se não tomar um gol aqui. Pô, eu terminei de falar gol do Tigres. 2-1. E o Inter não conseguiu mais jogar nada naquele dia e nem no outro jogo. Não, o outro se entregou todo lá. Uau, fora, e olha, e vinha uma fase extraordinária. Mas é que eu Aí acho veio que... a parada, todo mundo... Pô, o D'Alessandro conseguiu quebrar a mão. O Sacha era o problema no pé. Para tu ver como é futebol, isso poderia ter mudado completamente A a história. segunda metade da gestão do Vitória. Claro, Se a já gente- era lucro. Porque parecia que o Inter ia chegar mesmo naquela Libertadores. O Grêmio Tinha já tudo achava pra que o chegar. Inter ia ser tri e já ia jogar no fim do ano. Diga, Maurício. Não, o Arrascaeta, ele se lesionou no final de julho, no dia 29. Mas ele anunciou hoje nas redes sociais que está voltando. A informação que o Cruzeiro divulgou na época é que ele pararia por 10 semanas. Essa semana são 3 meses. Então, voltaria no, Julho, agosto, setembro. voltaria no meio de outubro e início de outubro, novembro. então não vai jogar. Isso é a informação que foi divulgada na época. Né? Olha o que diz o Bira de Gravataí. O Grêmio toca 3 no Cruzeiro, 2 de Barrios, passa por cima. 2 de Barrios e 1 do Pedro Rocha. Concordo com ele. O time de maior torcida do Sul vai tocar 3 no Cruzeiro. Aí eu não concordo Ele com mandou ele. 4 recados parecidos. Ele foi bem na primeira Foi parte. bem no início, Na exatamente. primeira parte ele arrancou bem. Ó, aí ele diz Estilo aqui- Celso Roth, arrancou bem. Olha que Arrancou bem. ele termina com outro recado, dizendo assim: voltou tudo a seu lugar. Grêmio disputando títulos e o Inter secando. Tu sabe que tem um jogador que também, pô, eu sou muito grato ao que ele fez pelo Inter, que é o Rafael Sobis, que é um cara espetacular, mas que por alguma razão ele, quando joga agora contra o Inter, entra pilhadíssimo contra o Inter, numa rotação fora do normal. E é Colorado assumido. E é Colorado assumido. Então que, de repente, vamos pedir para o Sobis hoje fazer o crimezinho, né? Pode ser. Chutezinho de fora da área, alguma Não, coisa. ele faz o crime dele de vez em quando. Porque contra o Inter ele está sempre pilhado. Por falar no Rafael, ninguém mais tem dúvida que o Inter sobe, né? Que gracinha. Cara, Pô, tu eu tem só não razão. levanto, A só gente não correu o levanto risco e- dessa BR para vir aqui. É, E o inacreditável. REC. Eu aproveitei a deixa. Não, Mas deixa eu te fazer a pergunta, filho da mãe, que eu ia fazer. Que até vou me puxar para fazer essa pergunta. De repente tu nem tem a resposta. Provavelmente eu não tenho a resposta. Tu vai me dar uma curva, é isso que tu quer dizer. Provavelmente. Então tá. Por que vocês custaram tanto a pagar o coitado do Fossati? O que ele fez para o Giovanni Luigi ter tanta bronca dele? Porque ele me deu uma entrevista e cobrou publicamente, alguma coisa assim. Não era, é que é falta de dinheiro. Ah, mas o Simplesmente Falcão isso. saiu do Inter e recebeu ligeirinho. O Celso saiu do Inter e recebeu rápido. Aí o coitado do Fossati teve que pedir ficando pra espaço trás da para fila. desabafar. Ah, mas não sei a resposta. Agora, falando sério, não Talvez sei a por quê. dificuldade de mandar Só o dinheiro pro Giovanni exterior, pra- né? Só o Problema Giovanni cambial. para te responder isso. O Giovanni já me deu umas 8 curvas. Não, mas nós estávamos negociando, ele queria cobrar mais coisas. E ele- O problema de remessa de dinheiro pro É, exterior. não sei. Realmente A não cotação estava muito Não, alta do remeter dólar. dinheiro pro exterior é complicado. Será né? será que o Uruguai não queria um pedaço do título? Do prêmio do título? Que o prêmio de Libertadores é sei. coxudo. Pode ser. Mas ele levou o Inter até a semifinal, né? Teria até direito. Né? Porque, não, agora eu estou brincando, mas isso aí às vezes se discute no jurídico, né? Não, para aí. Como é que tem que ver o que está escrito? Tem as letrinhas pequenininhas, inclusive, né? Mas eu não sei. Se não, eu te diria. Eu não sei. Vocês querem alguma esperança aí? Não. A esperança é a última que morre? Porque Vocês esperança gostam do de quê? estatística, alguma coisa? Vocês se apegam à estatística? Eu Mãe não. de santo? Não. Mas por quê? Histórico do confronto Grêmio e Cruzeiro. Total de jogos 70. Não me apedrejem, torcedores Grêmio. Isso é só número do passado. O presente é daqui para frente. Vitórias do Grêmio, 21. Empates, 19. Vitórias do Cruzeiro, 30. É um dos poucos times grandes que o Grêmio tem em defasagem. Gols do Grêmio, 72. Gols da Raposa, 90. O que significa isso? Absolutamente Nada. Nada. Infelizmente, Quer dizer, vocês estão num a desânimo lógica desgraçado. a lógica Cara, a toalha... Não, mas a situação é o Cruzeiro, é abissava a diferença. hoje entre exatamente. Grêmio. É só olhar o time do Cruzeiro, jogar o time Tá, do então Grêmio vamos jogar. comparar aqui. Grêmio, Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman, Cortez, Michel, Arthur, Ramiro, Luan, Pedro Rocha, Lucas Barros. Antigamente, se a gente fosse dizer que o Michel e o Arthur iriam jogar
e o Ramiro ia ser uma das estrelas do time. Ninguém Os acreditava. caras iam rezar na igreja. O cara saiu do Atlético Goianiense. Isso é uma baita contratação, né, Tia? Isso é uma baita contratação. E serve de ensinamento pra gente, né? Eu, pelo menos, ponderava ainda. Pô, se o cara for destaque na Série B, tem que esperar um pouquinho. Mas ele já estava passando o tempo, né? E não jogava e não... E não é guri. É um cara de 28. Sabe onde é que ele parecido. jogou o ano passado? Ah, No Guarani de Palhoça. Se não me engano, jogou aqui no Porto Alegre também. No Passou Guarani pelo de Palhoça e no time lá da praia do Carpegiani, lá, o Camboriú. inacreditável. E dali foi disputar a segunda divisão pelo Atlético Goianiense. Nos pequenos frascos, os grandes perfumes. Guarani de Palhoça ele jogou em 2013. Depois passou pelo Novo Horizontino, Guarani de Palhoça de novo, Camboriú, aí foi para o Atlético Goianiense e agora no Grêmio. E é um cara de quê? 28, por aí, né? 26, acho. Tem 27. 27. Nasceu em 90. Ó, fora no Grêmio, Maicon, Bolanhos, Arroio, Paulo Vitor, Thierry, Douglas e Jael. Quer dizer, tem um time que não pode jogar, ou por lesão, ou por problemas psicológicos, porque para mim o Bolanhos tem problema psicológico. Ele quer, é titularite que ele tem. Quando ele... Se vender o Luan, pode ser. Ah, ele joga. Ele joga. O filho do presidente Romildo disse aqui que ele gosta de ser protagonista. O provável Cruzeiro. Fábio, Romero, Léo, Murilo, Diogo Barbosa, esse lateral é muito bom. Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves, Alisson com Sobis. Vocês acham que esse time é fraco? Fraquíssimo. 3-0 pro Grêmio, não tem nenhuma dúvida. Marcelo Aparecido de Souza, auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Riso, trio paulista. O Internacional Odair Hellmann comandou o treino no sistema ofensivo no CT Parque Gigante, proibiu os jogadores de cruzarem bola para a área. Foi uma determinação do Guto, diz, ó, tocar mais, ensaiar outras coisas e tal. O Odair cobrou as infiltrações na área do D'Alessandro e do Edenilson, e o Inter, como se vê, quer diminuir o chuveirinho, né? Porque deu certo, e isso é um perigo, né? Quando dá certo, todo mundo gosta. Não, mas o que deu certo foi 2 escanteios, né? Sim, bola parada. E Bola muito parada, bem cobrada mas- pelo Camilo. Muito bem. O segundo gol do Internacional foi uma cobrança, assim, ó, espetacular do Camilo. É. E quando terminou o jogo, eu coloquei até um tweet na minha conta, deu para o gasto, etc. E aí uns amigos meus ficaram bravos. Pô, deu para o gasto, 3-1. 33 estavam a 1. É isso que eu ia dizer. Aos 33 do segundo tempo, o jogo estava 1-1 com feio. toda a cara que ia dar problema de novo. E aí, graças a Deus, 2 Como é que terminou o Real escanteios. Madrid? Com o Barcelona? Eu não sei. Estavam jogando, vou buscar aqui a É, informação. ganhou de novo e Tava 2-0. deu um baile de novo. O Barcelona está perdendo os cadernos. Né? Não, agora se recupera. Tem muita grana, né? 2-0 terminou. É, Muito foi dinheiro. um chocolate. Tô Sem vendo o aqui Cristiano pelas Ronaldo, né? Que está suspenso. Sem o Cristiano Ronaldo. Não precisou dele para O ganhar. Robson de Viamonte foi um baile. Eu não consegui ver o jogo, estava correndo para tudo que é lado. pra Vocês variar. devem ter visto a estreia do Ronaldinho. Do Ronaldinho, desculpa, do Neymar. Não vi. Tchê, campeonato francês a gente uma joga. piada. Nós jogamos aqui, nós 4, a gente Mas entra não vai num diminuir time o ali. tamanho do... Ah, mas não existe. Mas né? ele foi vendido do Barcelona para o Paris Saint-Germain, já sobrou da lista da UEFA. Cristiano Ronaldo, Messi e Buffon, os indicatos. O Buffon mais por uma homenagem, né? Pela carreira. Tiraram o cara. Neymar para homenagear É. o Buffon. Essa saída do Neymar foi estranha, né? Porque quando ele diz que o problema não é dinheiro, evidentemente que não é, porque ele já tem dinheiro para quinta e sexta geração antes desse negócio. Claro. Mas ficou ruim, né? Porque essa ideia dele de que ele estava incomodado, né? Pô, Mas eu não... não compara ele com o Esse Messi. negócio de dizer que não é dinheiro, cá para nós. Aí Tem um ele vai limite, para uma né? entrevista com um fone de ouvido gigantesco aqui para divulgar a marca do fabricante. Sabe? Então, Não, dizer que não mas é só- dinheiro é... Não mente, né? Mas só sobre essa lista aí. Não que não ele se- precise. Não é só dinheiro, então. É. Aí concordamos. Também é. É Não porque ele só é um dinheiro. homem de marketing, né? Pô, Tanto que ele saiu da pré-temporada dos Estados Unidos e Eu foi para a acho China, que para ele compromissos comerciais. A fruta não cai longe do pé. Ele é o que o pai dele é.
é rolo, é sonegação, é não sei o que. Não adianta, a gente gosta. O amor bandido. Advogado. Os torcedores gostam de amor bandido, entendeu? Tem umas histórias esse tipo de jogador. Então, esse tipo de cara aí, o pessoal idolatra, eles fazem selfie para o aeroporto. É indesculpável. Mas e aí a gente fica. Tem histórias fantásticas. Fica olhando de longe, querendo o Que caráter de gosta. quem nasceu sem, né? Do Festerê, Gosta de um rolo? Gosta das queridas. Mas sobre essa lista, Rec, ela segue, de certa forma, a coerência do que apareceu na lista dos melhores da Champions League. Nos melhores da Champions, é uma lista que foi divulgada com 18 nomes em junho, o Neymar já estava fora. Com 18 em junho, antes de se cogitar a negociação, ele já estava fora dos 18 melhores. O Buffon foi bem de novo, né? Ele, depois de velho, fez defesas fantásticas, né? Mas, Os atacantes dessa lista que foi divulgada lá em junho, dos melhores da Champions League, para se ter uma ideia. Cristiano Ronaldo, Messi, Griezmann, Mbappé e Lewandowski. O Neymar já estava fora. E o atacante, aquele da Juventus, que é argentino? Não foi citado. Não estava entre os 18. O Neymar, nos últimos tempos, é mais notícia pelas mulheres que ele anda pegando do que propriamente pelo futebol. Que isso, sai mais Vecchio. notícia O dele quando like ele do tava Instagram, pegando. Para um pouquinho. Tá louco. Tu abre o noticiário aí. Quando ele tava com a Marquezine, aquela ali, tinha 500 mil confusão. Tá Só não tinha dor de futebol. cotovelo, né? Não tô não. Não tô. Tu queria estar numa daquelas Ele festas, perdeu né? pro fotógrafo, é que nem o Eike Batista era galo, o bombeiro foi lá e pegou a luma. Então, assim, esses caras, entendeu? Esses caras ficam assim, perdeu pro fotógrafo da Marquezine. Entendeu? O fotógrafo é jeitoso. Não sei. Aí tu tá dizendo. Não, eu só tô achou, dizendo né? que Ela que achou, eu não- ele saía muito mais na imprensa por conta dos seus feitos na Relevantes. sedução, Níveis a brilhar. seus feitos na sedução do que propriamente no campo. Então vocês acham que está jogado o jogo do Grêmio? Tá Tá jogado. jogado. A gente ia no jogo, mas agora talvez nem Vou vamos. até Depois jantar que eu com vi a escalação... Vou já- jantar com a minha senhora. Vai ganhar mais. E vou isso aí. assistir a partida, mas sabendo que... Depois do intervalo, vocês vão me responder o que vai dar nessa consultoria e onde é que foi parar esse dinheiro, esses 9 milhões, e quais são as 5 empresas. Chegaram aqui dizendo que sabiam quais eram as 5 empresas. Eu quero saber. Isso aí, agora eu quero saber. Eu e o povo. Já voltamos. Estamos de volta, o intervalo é bom. Olha aqui, ó. Rec, tu gosta de bronca? Pergunta aí sobre essa grana lá no Inter, das construtoras. O outro nome eu vou suprimir aqui, Jair do Demais. Já perguntei, Jair. Estava ligado aqui, né? Eu não gosto de bronca, eu gosto das coisas bem esclarecidas. Porque esta é uma bronca que o Inter tem que resolver e eu tenho obrigação de perguntar. Saiu matéria no Correio do Povo, mas com riqueza de detalhes, 9 milhões sumidos do Beira-Rio. Pois Não mas houve obras. Uma coisa que me incomoda e deve incomodar o Vecchio também como conselheiro é o seguinte: como é que o Correio do Povo tem uma informação que os conselheiros ainda não têm? Quem é que vazou isso? De onde é que saiu Eu não isso? sei se foi porque eu comecei a futricar que a consultoria ia terminar em pizza, que ia prescrever, porque é um ano só e já prescreve e tal. Dali, 2 dias depois, apareceu uma matéria dizendo, nós vamos dar testemunho do que está acontecendo. Mas Eu não isso quero ter sido pivô. Eu acho que o Inter não pode colocar mais sujeira para debaixo do tapete. O Inter, o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Vasco, o Flamengo. Mas tenho certeza que se isso No ficar Grêmio, aprovado... o Grêmio não expulsou do seu conselho e do quadro social um dirigente condenado. Vai carregar essa crítica para o resto da vida. O que eu li são suposições, são dúvidas, etc., que devem agora ser aprofundadas, né? Até que se prove que o cara é... Como é que é aquilo? Inocente. Grande advogado. O princípio da inocência, É a o presunção princípio de da inocência. inocência. Então, É que no Brasil está vamos- invertendo, né? Na verdade, hoje, o princípio é da culpa. Tá todo mundo indo preso, coisa e tal. Não que eu acho que não deva ser, mas eu não sou mais conselheiro, né? Assim o quis o sócio. Mas o Correio não colocou não o nome votou de da minha empresas, chapa, né? mas Não citou Eu- o nome de Acho que não. Eu- Só disse que é a mesma, mas acho que não citou. O mesmo contador de 5 mesmo empresas. contador. tem O razão. Correio citou que algumas 5 empresas, algumas têm inclusive o número de contato o mesmo, que utilizam os serviços do mesmo escritório de contabilidade, que a sede de uma é em uma cobertura num condomínio em Torres. Isso é o que foi citado Quer sobre dizer, as empresas. bem provável que o cara seja o mesmo.
Ou pelo menos que haja 2 só. Não, isso aí é não 5. É irreversível. Construtoras. Quando chega nesse ponto, é Claro. irreversível, vai ser investigado, vão ser apuradas responsabilidades se houver. Eu acho que todos nós queremos que seja apurada a verdade, se eventualmente tiver alguma Senão vira Eurico Miranda. irregularidade, claro, não, mas Vai e volta a hora que quer. a gente viu Não o acontece episódio, nada. a gente viu o episódio da ISL no Grêmio, né? Nada foi tão lesivo na história do Grêmio quanto aquela história, e o Grêmio logo depois foi rebaixado. Foi rebaixado e... Eu Custo concordo. pro Grêmio da ISL. Eu concordo com o Vec. O que me incomoda como ex-dirigente, como conselheiro, são coisas que tu joga para cima e ter fica cuidado. por isso mesmo. E tu começa a especular, etc. e condena alguém sem, Não, acho sem que provas. aí vocês têm razão. Não Isso pode é uma colocar coisa. todo mundo na mesma Não, fala isso como... não existe. Agora, A administração, não. Vamos ver quem foi. exatamente. Agora, se isso realmente, como o Correio colocou, é uma coisa concreta, tenho certeza que as pessoas vão ser punidas, não tem nenhuma dúvida disso. Claro, acho que tem, aí tem que se dar nome, né? Não é? É. Porque aí todo mundo que foi diretor ou apoiou a direção fica, Claro. né, fica sob suspeita, pelo É. menos no departamento lá de patrimônio. E obviamente que futebol. tem gente boa nos clubes, né? Porque senão os clubes não teriam muita 100, gente 100 e poucos anos. Já teriam levado os pilares. Se só tivesse... Mas é claro. Ah, pelo amor de Deus. O Internacional aumentou o patrimônio. O Internacional virou um dos maiores clubes da América, a maior quantidade de sócios da América em vários momentos. O Grêmio está aí com um patrimônio bom também, né? E quando acontece coisas assim, é sinal que tu deve ter mais controles Isso. dentro do clube. É. Porque as pessoas são falíveis, vamos dizer, né? Tu não consegue controlar todo mundo. Mas o clube tem que ter controles mais rígidos, né? Diga, Maurício. Falando em controles, uma das questões que mais se bate envolvendo o Inter de controle é sobre a nova categoria, a Academia do Povo, que abriu inscrições. Bom. E se criou uma discussão nas redes sociais. Dá até para citar o perfil, porque isso foi tornado público. Uma menina, @GesMarcal, deve ser Eu vi Jéssica isso aí. Marçal o nome dela. Eu não vi o que postou, que é. Ela Apostou postou... que finalmente conseguiu ser Ela sócio. postou: hoje realizei um grande desejo, virei sócia do Internacional graças à nova categoria. Só que estão questionando ela, porque a foto de perfil dela é ela com um iPhone, então como é que ela tem um telefone caro, mas consegue comprovar a documentação? Isso está dando o que falar nas redes sociais. Já voltamos. Dá para comprar um... Pode ser usado. É. Ela respondeu, inclusive, essas críticas nas redes sociais. Meu amigo Roberto Celular lá, o Danilo, colorado doente, inclusive. Não tá mais aí? Tu fazia uma história aí? Já tô dando um xalalá aqui para ver se ele volta. Mas olha aqui, ó, amanhã eles chegam lá e tal. Lá tem telefone. Ô, Reca, deixa eu mandar nunca mandei um abraço pra ninguém. Né? Claro. Vou mandar um abraço pros meus colegas professores da Cezuca aí que mandaram uma mensagem, estão nos legal. assistindo. Os professores, eu tive a honra de dar Cezuca aula. é lá de Cachoeirinha ali. Cachoeirinha. De Cachoeirinha ali, o doutor Luiz Pimenta, o pessoal ali, Mariana, que estão assistindo, mandar um abraço pros meus ex-colegas, porque agora nesse momento eu não estou afastado da adoção. Cresceu muito a Cresceu Cezuca. muito, cresceu muito. Tem um grupo lá de professores. Também quando muito surgiu bom. um nome um pouco diferente, né? A gente ficava... Hoje não, né? Já formou tanta gente. Não, já tá muito bem. A resposta da moça sobre Tá, essa história fala. do iPhone. Já que tu fez o Vamos lá. trico aí, Não, vamos lá. Ela tu respondeu... tá se metendo na vida da mulher. Mulher pode comprar um celular. É, isso aí. Pode? Vamos lá. Invejoso. Ela fez 2 tweets com respostas sobre o iPhone. Vamos lá. Primeiro tweet. Primeiro, o Tu anda iPhone... todo dia de camisa nova, ninguém diz que tu tá roubando. Pois é. Não, mas aí é via Condote, que aí tem os melhores trajes com os melhores preços. Tchau. molezinha. O Carlinhos salvou esse corpinho aí. Vamos lá. O primeiro tweet dela, ela diz o seguinte. Primeiro, o iPhone podia nem ser meu. Segundo, trabalhei para comprar. É verdade, podia ser emprestado. Podia ser. Terceiro, o Inter aceitou minha documentação. Essa é a primeira resposta Mas dela. ela já respondeu que o iPhone é dela. Podia não ser meu, Podia é não dela. ser. E aí, em um outro tweet mais à frente, ela diz: para me associar nessa modalidade, eu poderia ganhar até R$ 1.800, 2 salários mínimos. Eu ganho R$ 400 e trabalhei 4 meses para comprar o celular. Ponto. Aí não comeu, não respirou, não bebeu, mas tudo bem. Pode morar com a família. O Maurício, ele, no fim, ele vai humilhando a gente, mas saiba o telespectador, é a nossa inteligência artificial, porque ele fica usando ali as redes sociais e pesquisando Doutor e Google. mandando chumbo em nós, né? Isso aí é concorrência desleal, é que eu não... É o seguinte,
Claro que pode ter sacanagem, como qualquer coisa pode pode ter sacanagem, mas Isso. vamos dizer assim, 10% vai ter de A sacanagem. ideia é boa. A ideia é boa. A Tem ideia que é ser boa. aprimorada, tem que ser discutida. A única coisa que eu Claro. falei foi isso. Até o Marcelo brincou comigo, o Marcelo Mendonça, tu é contra ajudar pobre? Eu disse, não. Se puder, eu ajudo todo dia, toda hora, não tem problema nenhum. Agora, tem que ver que critério. Tem alguns que já são sócios, vão dar um migué para ir para essa para Sim, pagar menos. mas é assim, Sabe como é que é o povo, né? É que o cara já é sócio e se ele fizer isso, ele está mal informado de como é que vai funcionar. Porque futebol- assim, essas pessoas só vão ter direito a acesso quando tiver vaga. Quer dizer, Eles são os últimos a poder comprar ingresso. ingresso. Então, tem uma série de Essa requisitos. festa, chegar lá, assim. se associar por 10 e querer comprar. Não é bem olha, assim. Eu vou te dizer. Não é bem assim. Pensando bem, discutir no conselho, para isso existe mais de 300 conselheiros. É o óbvio que nós estamos dizendo. Claro. Discutir bastante também é o óbvio. Agora, poder fazer coisas para uma coletividade maior, hoje em dia é muito raro, né? É que a intenção, assim, eu estava no conselho na época que essa ideia brotou, né? E assim, a intenção é das melhores, pelo seguinte, a ideia é colocar mais gente no estádio, Claro. né? A nossa Porque média é 20 e poucos exatamente, mil os estádios pessoas. hoje eles lotam nos grandes eventos, E partida e E confusão. outra, É isso aí. pobre vai continuar não entrando em decisão, pelo que disse aí o Dani. Não Não, vai. mas é verdade. Não vai conseguir. Não vai Pobre vai entrar. ter que assistir no bar Não, tomando não vai uma entrar. gelada. É? Porque Mas não tem ele- pay-per-view também? Mas ele vai ter... Não, mas hoje tem a Robonete, cara. O cara puxa do poste. Hoje não precisa nem ter E para assinatura. comprar celular, onde é que compra? Na Carrefour. Carrefour. E na E olha que o homem é advogado. Vou falar mais, chega. Não tem nada a ver com a moça, né? Porque senão daqui Não, a pouco nada a ver, ela não. está brincando por causa... Não, Não, nós o que estamos- nós estamos esquece brincando. de dizer é que nos centros de compra Sim. celular é. desse jeito. Tem gente que se sacrifica para comprar, o caso Claro, dela, que é um claro. E tem sacrifício. gente que trabalha com mas celular o e ganha Rec, pouco. o Rec, o sacrifício que ela... Investe no celular para ganhar dinheiro e não consegue O Rec, buscar o retorno, sacrifício às que ela fez para comprar um telefone caro desse... Vai fazer pra pagar o é o Inter. mesmo sacrifício que algumas pessoas fazem, elas não têm condição de comprar um patinete e comprar uma BMW. É. É o mesmo sacrifício. Tem cara que Entendeu? mora em JK, em Porto Alegre, e tem mansão na praia. Exatamente. Paga aluguel em Porto Alegre, que eu É. conheço. Gente que paga aluguel em Porto Alegre e tem apartamento em Capão. Um contrassenso, mas tem. Mas o quê? E até a roupinha dele, o calçãozinho na praia e tal, é mais requintado. Mas vamos falar das melhores panelas do mundo. Vamos falar da Frigigold, esbanjando categoria. Tem que estar aí na sua casa. É uma obrigação ter a Frigigold. 1, 2, 3, 4. Quanto mais você ganha, mais você compra, mais ganha descontos. Outra coisa, vai economizar em óleo durante 20 anos. Já paga o conjunto, porque ela dura 20 anos. Vai economizar em material de limpeza, só um papel toalha já fica limpinho, brilhando. Outra vez, não vai economizar em saúde. E veja tudo que você pode fazer com a grande Frigigold. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Olha aqui, Vec, enquanto tu chora, eu vendo o lenço. Aproveita e compra todo o conjunto. 4003 4220, você vai economizar. É o custo-benefício. É isso aí, igual quando o cara chega no supermercado e vê uma oferta que o cara diz, mas eu não vou demorar 6, 7 meses para gastar isso aí, mas tá ganhando no desconto. Tá aqui, ó. Vai pagar um pouquinho mais, mas não dá para comparar com nada do que tem no mercado. E já recebe amanhã mesmo. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. A Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul.
Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios e vendas, Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, na José do Patrocínio, 381-385, Domênico Vaca e equipe esperando por você. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 33 42 87 20. 33 42 87 20. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã. Manda para todo o Brasil. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Cachorro quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas de segunda a sábado, das 6 da tarde às 11 da noite. 3224-8000 para você pedir agora. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Dá lucro para o Internacional também. Televendas 3225-2378. Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa, desbotada, cheia de vincos, bolhas, nós fazemos a remoção. Você que comprou seu carro novo, está querendo um filme de alto desempenho, qualidade, estética diferenciada, alta privacidade, total privacidade interna, segurança, proteção fator solar 1000 e rejeição do infravermelho. Cuida da saúde também. Preços imbatíveis. Estou falando da Insulfilme, claro. Ligue em Insulfilme e agende sua instalação. Insulfilme 30 21 23 23 ou WhatsApp da Insulfilme 99969 2190. Fale com a Natália. Rua Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Estás pensando em viajar? Tem onde deixar o seu rico cachorrinho? Não? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Eu conheço, assina embaixo. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Vai ficar melhor do que na tua casa. Então liga 3061-1467. 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso, com a Nina, vai sair negócio. Diárias com preços inacreditáveis. Aproveite e viaje tranquilo. Muito bem. O Inter, agora vocês já podem projetar, sobe com 4, 5 rodadas de antecedência, vai se confirmar aquele vaticínio inicial, aquela projeção inicial, porque o Inter era e é efetivamente muito melhor que os outros. Eu previa já dificuldades, porque o Inter andava numa maré tão baixa, parecia tão difícil de consertar, nós debatemos N vezes aqui, terminou o ano tendo que mudar 40 pessoas, mais 50 pessoas, 40 jogadores e mais outros 10 ligados ao vestiário. É analista de sistemas, é analista de desempenho, é auxiliar técnico, é preparador físico, é auxiliar da preparação física, é não sei o que é. Eu acho, a gente estava conversando antes, acho que sim, vai subir agora com tranquilidade. Há 2 meses atrás eu ia te dizer que a coisa estava horrível, e estava horrível, e eu estava desesperado mesmo. Porque o Guto começou... Tu tomou boleta para dormir em algum sábado? Não. Mas é um horror. Só ter que ficar sábado e terças vendo o jogo, só isso já é uma coisa deprimente. Mas no momento que o Guto definiu o time dele, a coisa começou a andar. E os outros times são muito ruins. Tem time que ganhou do Inter no primeiro turno que são times assim que dá vergonha. Uns barrigudinhos jogando, um negócio horroroso. Então, assim, o Inter tem obrigação e vai, como um amigo teu tem falado, inclusive há muito tempo. Isso, um cara que vocês se dão muito bem. Um cara que vive no mundo da mortadelândia, né? Que o Inter vai se
classificar com tranquilidade e com rodadas de antecedência. Não, se classificar vai com certeza. Eu acho que já dá para pensar em ser campeão da Série B, né? E torcer não só por Inter, que me parece já é uma realidade, o retorno à Série A, se ele, da maneira como ele vem se conduzindo, e torcer para o Juventude dar uma reagida. Que eu quero ter mais times gaúchos na Série A. Eu não vou te acompanhar nessa, Não, Vec. eu acho que tem que fortalecer o Essa, futebol gaúcho. essa de somos Tu tá todos a Madre gaúchos. Teresa de Calcutá. Não, Então, não, Madre Vec. Teresa- Não eu sou- seca o Grêmio, o Juventude não é mais touca que suba o Rio Grande. Eu não gosto do o Juventude. REC, nós temos que analisar o conjunto da obra. Se tu me Por que- falar do Brasil, eu por vou que contigo. que nós Eu não tô temos dizendo força? os três, mas eu achei Por que nós não temos Ah. força, REC, no política no futebol? Porque nós só temos o Inter e o Grêmio. Agora está o Grêmio na Série A. Não, O Inter Juventude Tia, nós não. temos que aumentar o número de times gaúchos bem posicionados nas várias séries. Tá bem, vamos botar Porque o senão nós, Brasil, politicamente, o nós Ipiranga. vamos sempre ficar em último lugar. Olha aqui, olha, vamos mostrar voluntários da pátria. Lá onde aparece aquele monte de luzes, tudo trancado, é a voluntários. Tá? Ali dá pra ver A as freeway, obras da ponte indo do em Guaíba. direção ao centro, tá tranquilo, mas quando chega ali para fazer aquela voltinha e entra a voluntários, babaus. O Quer dizer, a estádio, freeway dos dois lados está bem, o mas até estádio, chegar na o voluntários. estádio da OS é bonito, mas, pô, que localização complicada, né? O estádio da OS, já o Grêmio pagou 5, 6 anos, já é meio a meio já. Bom, No nosso não tem esse problema de engarrafamento assim, não, né? não, chamam de abóbora, Mas mas é a engarrafa nossa também. abóbora. Não, mas engarrafa. Não, eles fazem bullying pros colorados, chamam o nosso estádio de abóbora, mas é a nossa abóbora. É a nossa. Então, é isso aí. A abóbora é minha. Pronto. Quer Não, dizer, mas é pode sem, fazer um quitute gostoso. Gosto. sem fazer brincadeira, é uma- complicado, né? Pra sair, doce então... de abóbora, que é bom. É complicado. Até porque tem aquela obra da ponte, da nova ponte É, do mas o Guaíba no complexo meio. viário ali vai melhorar bastante, ainda falta. em 20 anos aquela vai ficar empresa, bom. não, aquela empresa ali que construiu, Secar a obra eu nunca vi. que obteve autorização para os prédios, ela tem que fazer várias melhorias viárias ali. Estava na concessão, na autorização de obra. É, nossos netos vão ver isso. Muito bem, por aqui ficamos. Obrigado, Dani Dubinho, obrigado, Vecchio, obrigado, Maurício. Vocês contribuem muitíssimo. A gente brinca, mas falando sério, que a gente aborda todos os assuntos sem tabu, né? Às vezes é contra mim mesmo, né? Essa do Dourado, por exemplo, eu vou levar pro caixão esse troço. Os caras, todo dia no Twitter tem um filho da mãe ali. Cada vez que eu coloco uma dentro, o cara lembra de uma que eu dei fora. Não tem problema. No bom sentido, entendeu? Não, Tá engraçadinho hoje. não, é notícia que eu tô falando. Esse negócio de dentro e fora. Vai. Até amanhã, 1h da tarde.